Oi cruzeirenses, tudo bem? Sou Jean Gustavo, cadeirante 5 estrelas. Compartilhem, curtam e inscreva-se no nosso canal. Começar perguntando então sobre esse time celeste, né? Vai subir? Quando vai subir? Enfim, tem uma expectativa muito grande desses dois próximos jogos. Agora contra o Criciúma e o Operário, são 2 jogos em casa. A gente tem tratado como os 2 jogos do acesso para o Cruzeiro. Podemos tratar assim, professor? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, então. Então, o Cruzeiro, na verdade, a rigor, ele já subiu. Já está na Série A. E só faltam alguns detalhes. É claro que existe uma possibilidade matemática dele não subir, mas é menor do que 1 em 100 mil. Então, eu posso dizer assim que dificilmente ele não vai subir. Agora, digamos assim também, virtualmente ele já está classificado, mas matematicamente falando, sem qualquer possibilidade de contratempo, é somente a partir da rodada 1030. Na 30 em diante, ele tem uma possibilidade pequena de garantir matematicamente, e essa probabilidade vai aumentando, e talvez na rodada 32 ele consiga ser matematicamente garantido o acesso. Professor, um prazer falar com o senhor, Dimar Oliveira. Me diz o seguinte, o torcedor agora viu, acompanhou, né? Viu e ouviu o senhor dizer. Ele já subiu, mas oficialmente, matematicamente, ainda não. É bom o pessoal lembrar, né? Quando a gente fala matematicamente, a gente está falando de números, né? Aí é contagem mesmo, não são projeções, né? É bom que o torcedor entenda isso para diminuir a confusão na cabeça dele, porque ele tá doido para comemorar. Aí a gente está fazendo as contas desses 2 jogos. Aí o senhor falou, subiu, mas não é oficial. É exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente faz a estatística, a gente faz por amostragem. E às vezes você pode fazer uma amostragem, 2 amostragens, os estados são um pouco diferentes, mas difere lá na 3ª casa decimal, na 4ª casa decimal. Essa semana, eu fiz 2 vezes e deu 99,99996. E o nosso site coloca... aquele negócio assim, o nosso site coloca só com 3 casas decimais, passou para 100, porque arredondou. Mas só que no caso é 99925, ou seja... ele assim, eu vou dizer assim... Ele tem que cumprir a tabela. Isso é uma tragédia, vai tirar... a ideia é porque é o seguinte, o pior que o Cruzeiro vinha a ser, por exemplo, o Cruzeiro ser o pior time agora, vai ser o Náutico do campeonato. O Náutico, por pior que ele seja, ele faz 4, 5 pontos em 10 jogos. Verdade. E o Londrina, o melhor que ele venha fazer os jogos finais, ele vai perder pontos. Então, por isso que o acesso está, assim, claro, mantendo a tendência, mantendo tudo isso, ele já subiu. Mas claro que falta esse pouquinho ainda. Gilcione, boa tarde. Pedro Abílio falando com você. Mais uma vez, obrigado por atender a gente aqui no Super FC. Quero saber sobre essas amostragens que você falou que já fez 2 essa semana. Explica pra gente o que é levado em consideração, quais são os critérios dessas amostragens para aqueles números que aparecem aqui no site da UFMG. Bom, o que a gente usa é somente os jogos realizados. Então, com os jogos realizados, você tem o perfil do time, o perfil dele que seria as porcentagens de vitória como mandante, visitante, e as possibilidades de empate e derrota. E claro que o programa, ele qualifica a vitória. Por exemplo, você vencer um time melhor qualificado tem um peso maior que você vencer um time que tem menos qualidade. Então, você qualifica a vitória. Então, com esse perfil estabelecido, nós fazemos milhões de simulações, milhões mesmo. E ao final de simulações, nós contamos quantas vezes um time foi campeão, um time foi classificado para a Série A, que isso nos fornece a probabilidade dele ser campeão ou classificar.
Mas é claro que se eu fizer duas amostragens, as simulações são diferentes. E você consegue ter uma diferença lá na terceira, na quarta casa decimal, que é natural do processo. A gente fala isso que é a margem de erro. Eu até gostei que na resposta anterior do professor, ele explicou por que chegou a dar 100%, né? Depois do jogo do Cruzeiro, essa semana, no empate com o Sampaio Correia, o pessoal fica acessando tanto que não deu nem tempo de corrigir, porque já viram lá 100%, printaram, ó, o FMG tá dando 100% do Cruzeiro que subiu. E o professor explicou, porque trabalha com as casas decimais, já arredondou por lá. Já não tava nem dando lá. É isso que ele falou, 99.99925. Então a gente pode dizer, professor, pro pessoal, pro torcedor que tá acompanhando a gente agora, o seguinte: pega seu refrigerante, seu suquinho, seja lá como for que você vai comemorar, coloca na geladeira, entendeu? Já deixa lá prontinho, porque tá pertinho, é isso? Tá pertinho, por exemplo, se o Cruzeiro, assim, por exemplo, perder, por exemplo, todos os jogos daqui para frente, ele tem ainda 75% de chance de classificar. Então, assim, é muita segurança que ele vai ter. Muito bom. Você tem só um detalhe técnico, na verdade. Pergunta para ele, Fred. Primeiro, boa tarde, doutor. Prazer estar falando com o senhor. Nas médias gerais, nos últimos anos da Série B, os 64 pontos, que significariam as duas vitórias agora seguintes, serviram para garantir o acesso. Apenas em um único ano, esse número não foi suficiente. A UFMG também trabalha com esses dados comparativos em relação aos anos anteriores da competição? Não, a gente só trabalha nesse ano mesmo. Que o ano passado os times são diferentes, situações diferentes, saldo de gol diferentes, então não tem como comparar. Por exemplo, já houve caso do ano um time com 71 não se classificar. Um caso muito atípico. Esse ano, com 67, 68 pontos, é 100%, é garantido que vai subir. Então, se você pegar isso como base, por exemplo, você falou em 64 pontos, né? 64 pontos, a probabilidade de acesso é de 99,98, ou seja, só que para o Cruzeiro chegar nessa pontuação, ele já garante o acesso pelo número de vitórias, pelo saldo de gols. Você entende a diferença? Porque você tem dois times que chegam com 64. Os critérios, então, se o Cruzeiro chega com essa pontuação, ele já chega com mais vitórias, com o menor saldo de gols, por isso que ele já garante classificado. Ele praticamente garante essa pontuação, o acesso. É interessante isso, porque a gente sempre olha a parte pontual mesmo. 62, 63, mas você tem que olhar os critérios de desempate também. E nisso aí o Cruzeiro tá lá em cima, né? Melhor defesa, melhor ataque, maior número de vitórias. Então, quer dizer, em tudo isso tá projetado nesses números, né, professor? Exatamente. Então, por exemplo, o Cruzeiro chegando, por exemplo, acima de 64 pontos, é 100% de chance que ele vai subir. Por quê? Porque dificilmente, por melhor que o time do Londrina, o time do Tombense, o time do Sport vá fechar a Série B, eles vão perder pontos. É natural. Isso aí, por exemplo, é possível um time vencer 11 partidas consecutivas? É possível vencer. Mas ao longo da história do futebol mundial, quais foram as equipes que assim fizeram 11 vitórias? Nem o Real Madrid faz no espanhol. O Real Madrid ou o Bayern de Munique consegue fazer isso. Sozinho, é verdade. Sem eles, assim, sem adversários, eles não fazem. Essa música é um segundo hino do Das Quebradas, né? A música do acesso do Cruzeiro. Eu vou ensinar para vocês tocarem na casa de vocês, né? Pro resto da vida, isso que vai ficar no coração. Afinal de contas, estamos regressando à Série A. Esse gigante, essa torcida que tanto merece voltar à Série A, lugar que nunca deveria ter saído, beleza? Se inscreva aqui no canal, só deixar um like aqui também. Se inscreva aí, gente, é de graça. Dê o like, também não paga nada. Fica mais ou menos assim, ó. Tente tocar na sua casa também. Nunca te abandonei, nunca vou te abandonar, sempre serei Cruzeiro, e onde você for eu vou estar. Acharam que eu ia morrer, torceram pra eu acabar,
mas se esqueceram que eu sou acostumado a guerrear. Assim, ó. Hoje é o dia da glória, de fazer história, de fazer quem sorriu sofrer. Hoje é o dia da glória, de fazer história, de fazer quem sorriu sofrer. Voltamos, galera.